Bom dia, turma do 7º ano. Hoje nós vamos falar então sobre o absolutismo, que é um tema relacionado com a formação dos Estados Nacionais. Nós vimos que os Estados Nacionais, eles se tornaram aí nações, né? E aí eu faço aquele desenho aqui para a gente entender que no feudalismo a Europa parecia uma colcha de retalhos com muitos feudos, né? Cada feudo tinha lá o seu castelo, tudo bem? Vamos fazer aqui um quadradinho, um triângulo, né? E o que dificultava aqui era as relações comerciais. Você morava nesse feudo aqui, próximo a esse feudo, você era um burguês, os burgueses moravam nos burgos, que eram as cidades medievais. Ele pegava aqui o excedente, o que sobrava de produção desse feudo, e ele vinha aqui nesse feudo. E aí que estava o problema, né? Porque nessa trajetória que a gente viu um burguês para chegar em outro feudo, ele tinha que pagar muitos impostos. Então acabava não compensando. E aí a gente viu que os burgueses e alguns nobres e parte da nobreza vão apoiar um poder centralizado na figura de quem, gente? Do rei, né? Então, na figura do rei, vamos fazer uma coroa, mega coroa, facilitou o quê? Ter um só território, né? Aí você vai ter o quê? Um só exército, uma só moeda. Quando eu falo moeda, é o tipo do dinheiro, cada região tinha uma moeda, né? Então você vai ter só a libra, você vai ter só os francos, franco, né? No caso, acho que da Alemanha, né? Então hoje a gente sabe disso, só o real. O que mais que vai facilitar isso aqui? Você vai ter um território demarcado e você vai ter que não só um imposto, mas você pode ter um ou dois impostos, mas você já consegue saber, o burguês naquela época, o quanto que ele gastaria de sair de uma região aqui do Estado Nacional para chegar na outra parte. É a mesma coisa, a gente sabe o que a gente paga de imposto quando a gente compra uma mercadoria pela internet, lá de São Paulo para chegar ao Mato Grosso do Sul, né? Nós sabemos que há os impostos federais. Naquela época eles não sabiam, porque cada região cobrava os seus impostos, as suas regras, as suas leis, e era muito difícil viver naquele contexto, né? É como se a Europa tivesse o que a gente fala assim, mini países, né? E aí você tem a figura do poder do senhor feudal, aquele dono da terra. Mas a gente vai ver hoje que além da formação dos estados, né? E aí a gente pode falar das nações e a demarcação dos países com territórios, nós vamos ter agora um poder político. Quem vai governar esse estado com I maiúsculo? Então, são os reis, por isso a gente vai falar desses monarcas, porque monarquia é o mesmo, né? Monarquia vem de monarca. Monarca é a mesma coisa que rei, é igual, eu falo monarca e rei, tudo bem? Então, a gente tem um texto aqui na questão 7 sobre o absolutismo francês. Muito bem. Então, eu vou ler com vocês aqui. Como na prerrogativa do Estado sou eu, ele teria contato e poder sobre absolutamente tudo. Ele quem? Ele tá falando aqui. Ele é o rei, tá? Olha só, o poder sobre absolutamente tudo. Assim como a luz solar. Por isso, seu símbolo costumava acompanhar o lema adotado por Luís, nec pluribus, isso aí é em latim, tá? Ímpar, que é aquilo, ó, nunca desigual para muitos. Uma possível referência à capacidade do rei de tudo fazer
e seu esplendor de estar acima de tudo. Bom, aqui a gente tem a explicação de uma teoria, a teoria do poder divino, porque muitos defendiam e acreditavam que Deus, olha só que interessante, dava ao rei um poder divino. Então, ao mesmo tempo que ele era um rei, ele era considerado um ser divino, tá? E aí que é a outra atividade, que nós vamos ter os teóricos, os estudiosos que escreveram livros, obras, defendendo a teoria do poder divino dos reis, que os reis tinham um poder divino, tá bom? Aí vamos aqui, nós estamos falando aqui do rei francês, tá? No limite, ao designar rei Sol, Luís XIV, ao algarismo romano, se autoproclamava um ente político que se igualava ao astro. Que astro? Sol, tá? Que a gente viu ali em cima. O maior de todos na visão da época, que era considerado um astro-rei. Na visão do rei, de quem? Do Luís XIV, o seu brilho, no sentido estético de vislumbre e não político, de capacidade de atingir e regrar, a todos chegaria e a vida na França dele dependeria. Com isso, foi declarado que os poderes do monarca eram inesgotáveis, insubstituíveis e ilimitados. Olha o absolutismo aqui. Um poder total. Então, aqui a gente tem o Luís XIV, que ele se compara ao Sol. Por isso chamado de Rei Sol, tá? E ele se intitulava tão importante na vida do povo francês que ele disse essa frase, ó, o Estado sou eu, olha o Estado com E maiúsculo, quer dizer, eu sou a França. Lembra que Estado dá pra gente entender como significado de uma nação? Então, olha, eu sou a França, eu sou tão importante que eu sou a França, né? Aí vocês vão responder aqui, na 7. Retire 2 passagens do texto que justificam, né, que explicam a concentração dos poderes nas mãos do rei e, consequentemente, quer dizer, como consequência, o governo de Luís XIV ter se tornado o exemplo mais representativo do absolutismo monárquico. Então, vocês vão ter que tirar aqui do texto 2 momentos que a gente percebe que fala que o poder estava todo com ele, tá bom? Essa é uma atividade. Aí a gente vai aqui para a atividade lá embaixo, que fala sobre ainda o tema que a gente está conversando aqui. Espera aí que a professora se perdeu aqui. A atividade 13, ok? Então, a atividade 13, ela traz aqui, ó, 3 pensadores, escritores, filósofos, o Nicolau Maquiavel, o Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet, tá bom? Eles foram pessoas que escreveram e defendiam o poder total dos reis. Aí, você vai associar, por exemplo, assim, qual deles aqui disse isso? Então, vamos lá. O rei era representante de Deus na terra e por direito divina dada por Deus, né? Não devia satisfação aos seus atos. Quem disse isso? Aí você vai colocar aqui. Se é o Nicolau, então digamos que é esse. Digamos que essa frase quem disse foi o Jacques Bossuet, tá bom? Aí você vai colocar a sua sequência aqui. Aqui na 13, você vai simplesmente fazer um xizinho aonde estão a numeração na ordem correta que você marcou. Então, na 13 está lá, o fortalecimento do poder real se justificou por meio de ideias construídas pelos teóricos do absolutismo, a ordem correta. Então, aí você vem aqui e marca um X conforme você colocou aqui na ordem dos filósofos, ok? Então, nossa aula se encerra por aqui. Continuemos. Um abraço.